O cerne da questão da disputa do território brasileiro com outras potências europeias se constitui numa base religiosa. Quem deu o direito aos portugueses para colonizar esses territórios americanos foi o próprio Vaticano, foi a Igreja Católica, através do Tratado de Tordesilhas. Isso não é muito bem aceito pelas nações protestantes da Europa, né? A coroa francesa, mesmo sendo católica, você tinha uma parte da nobreza francesa que mais tarde vão ser conhecidos como huguenotes, que são protestantes. Então, Villeganon propõe à coroa francesa a realização de uma expedição aqui à costa brasileira e o estabelecimento de uma colônia francesa. Essa nova colônia, ele deu o nome de França Antártida. E o Villeganon conseguiu fazer aliança com os tamoios. Na época era liderado por Cunhambebe. Cunhambebe era um índio, uma altura bem acima da média para os padrões da época. Muito forte, muito valente. Ele andava com ossos humanos pendurados, né? Isso era uma regra que havia desde o Brasil até Papua Nova Guiné, de que o vencido, você pega alguma coisa do vencido como troféu. E o Villeganon se aliou a ele, né? Estabeleceram lá, então, a chamada França Antártica. E os portugueses, obviamente, foram combater essa França Antártica, aliado com os índios aqui de São Paulo, a tribo do grande Tibiriçá. Agora, essa presença ela não vai demorar muito, porque com a nomeação de Mendes Sá como governador-geral do Brasil, pelo rei de Portugal, Mendes Sá tinha autorização para reunir tropas, para reunir forças militares. Essas forças militares poderiam recrutar, em caso de necessidade, qualquer cidadão. Então ele nomeia o seu sobrinho, Estácio de Sá, para retomar o território da França Antártica. Estácio de Sá entra em confronto, não consegue retomar ali os territórios com eficácia, recorre ao padre Anchieta. O Anchieta era muito conhecido, amado, estimado pelos indígenas, sabia se comunicar em várias línguas indígenas, então Anchieta vai conseguir firmar um acordo e vai conseguir colocar ao lado dos portugueses boa parte das tribos indígenas que habitavam os territórios do Rio de Janeiro e vão contar, sobretudo, com a ajuda fundamental de um cacique, o cacique Araribóia. Araribóia era um índio católico batizado e a ajuda dele foi tão decisiva nessa batalha para a expulsão dos franceses que, quando a guerra termina, o rei de Portugal condecora Araribóia com a comenda militar da Ordem de Cristo. E assim, nessa conjunção de forças indígenas e portuguesas, eles conseguiram retomar o território. A batalha mais decisiva foi a Batalha da Guanabara, né, que se deu no dia 20 de janeiro. Quando essa batalha foi vencida, eles tinham o costume de olhar no calendário para ver o santo do dia, para nomear. Os portugueses faziam muito isso, de nomear a topografia de acordo com o santo do dia. Deram o nome, então, àquele lugar de São Sebastião do Rio de Janeiro. E daí vem o nome da cidade nessa vitória militar portuguesa. E aí a presença francesa não se manteve. Aí sim, Estácio de Sá, após a derrota militar francesa, promove uma espécie de limpeza étnica contra essa confederação dos tamoios, né? Então, a gente escuta muito disso na história norte-americana, mas isso aconteceu aqui também. Então, com a confederação dos tamoios, existiu uma limpeza étnica, uma perseguição, uma eliminação desses indivíduos, que a história conta, né, que teria se dado até o último indivíduo, né? Tem uma pintura famosa do século XIX que retrata lá a morte do último tamoio, né? Então, ela é mais dramática do que provavelmente realmente foi, mas é um retrato interessante desse período.